A paz do Senhor. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa série de vídeos Evangelizar para Discipular. O apóstolo João é um dos maiores líderes espirituais do cristianismo. Todas as 13 epístolas que ele escreveu ainda hoje dão testemunho da verdade mais completa e espiritual a todos os cristãos na Igreja de Deus. Mas há algumas passagens que são difíceis de interpretar e entender. Nós podemos pegar 1 João 1,8 como primeiro exemplo de dificuldade nas passagens da Epístola de João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Essa passagem é difícil de entender, principalmente quando aplicamos aos crentes, aqueles que acreditam no plano de salvação de Jesus Cristo, aqueles que acreditam no batismo de Jesus, assim como bem ao sangue derramado na cruz. O segundo exemplo é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É uma passagem que tem sido mais frequentemente citada quando os pecadores tentam apresentar uma base bíblica para suas orações de arrependimento. Então essa passagem significa que os pecadores devem confessar seus pecados para serem perdoados os pecados que cometeram? Ou significa que os justos que creem no Evangelho da água e do Espírito devem confessar os seus pecados? Nós devemos crer nesta passagem segundo a interpretação do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, e segundo a intenção do apóstolo João. O terceiro exemplo é de uma passagem difícil, é 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus? É o Cristo. Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Essa passagem está falando de quem não são os inimigos de Deus. Esse versículo deixa bem claro que os inimigos de Deus são aqueles que não creem que Jesus é Deus. E isso também significa que eles não aceitam o Pai de Jesus Cristo como Deus. O quarto exemplo é 1 João 3,6, que diz: todo aquele que permanece nele não vive em pecado. Todo que vive pecando não viu nem o conhece. Aqui, quando vemos a frase todo aquele que permanece nele, significa que essa passagem é dada aos justos que foram purificados de todos os seus pecados. Por crerem e por terem fé naquilo que Deus fez por nós, dando o seu Filho para ser crucificado e nos lavar de todos os pecados, tanto do passado, do presente quanto do futuro. Aqueles que acreditam no Evangelho de Deus. Os justos não podem negar sua fé em nenhuma circunstância, porque eles creem no verdadeiro Evangelho. Pode haver alguém que realmente não comete pecado em sua carne? Todo mundo peca. Contudo, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito não cometem esse pecado de negar o verdadeiro Evangelho. Quem são aqueles que hoje em dia creem em Jesus, Deus verdadeiro como seu perfeito Salvador? São aqueles que foram libertos de todos os seus pecados por crerem no Evangelho dado por Deus. Eles são os santos que não têm pecado porque creem no verdadeiro Evangelho. Hoje muitas pessoas se tornaram inimigas de Deus porque não creem no Deus Jesus como Deus. E por causa da sua crença, esse mundo agora está cheio de pessoas que não creem no Pai de Jesus, é Deus. São os pecadores que não creem que Jesus é o verdadeiro Deus, nos salvou de todos os nossos pecados, de uma vez por todas. A última passagem difícil, que eu considero de difícil interpretação, é 1 João 5,
5 a 8, que diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. O que a água significa aqui? Ela se refere ao batismo que Jesus recebeu para levar todos os pecados da humanidade de uma vez por todas. Está lá em Mateus 3,15. Isso significa, em outras palavras, o batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão. Essa verdade nos fala que o batismo de Jesus era a única maneira de nos salvar. De salvar a humanidade, de apagar todos os seus pecados. Está lá em 1 Pedro 3,21. Agora eu gostaria de explicar, usando uma ilustração, do que aconteceu com Galileu. O resultado da fé errônea daqueles que creem somente no sangue da cruz, que é muito diferente da fé no Evangelho dado por Deus, que é muito diferente de crer no batismo do Senhor Jesus Cristo, é muito diferente de crer com fé que Jesus Cristo deu o seu sangue, derramou o seu sangue naquela cruz por nós, que teve lá a sua origem na era apostólica. O que nos ensina o que aconteceu com Galileu? Você deve conhecer bem Galilei, meados de 1564 a 1642, que ficou conhecido por dizer a famosa frase: a Terra é redonda. Ele era um físico italiano, astrônomo, filósofo e inventor. As pessoas da sua época acreditavam na teoria geocêntrica, que dizia que a Terra ficava no centro do universo e que todos os planetas se moviam ao seu redor. Porém, ao se dedicar a observar a observação astronômica, Galileu passou a advogar a favor da teoria heliocêntrica de Copérnico, que publicamente se opunha ao geocentrismo. Isso provocou a indignação da Cúria Papal, e como resultado ele passou por momentos difíceis e por perseguições, mas por causa disso ele foi reconhecido como um dos maiores cientistas e contribuiu para o desenvolvimento da ciência moderna. A maioria das pessoas do seu tempo acreditavam no geocentrismo, e isso era reconhecido como uma verdade absoluta, sendo apoiado pela fidelidade cega dos religiosos da época. Por outro lado, muitas descobertas geográficas e astronômicas, uma após outra, revelaram o engano do geocentrismo. Mas as pessoas daquela época não podiam dizer nada sobre isso, porque aqueles que se opunham a essa teoria eram considerados inimigos de Deus, e portanto não tinham como escapar da perseguição. Mas Galileu anunciou sua teoria com ousadia, e é claro que foi severamente perseguido pela religião dominante daquela época. Embora a verdade jamais pudesse ser distorcida ou ignorada pela força ou pelo número dos seus oponentes. Na verdade, a maioria absoluta dos cristãos, hoje em dia, não conhece a verdade do plano da salvação que Deus nos deu através do seu único Filho, que é Jesus Cristo. Eu oro a Deus para que Ele nos dê a todos nós a sabedoria do discernimento